Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nossa mensagem de hoje ela está baseada nos textos do Antigo Testamento, texto de Números 21, versículos 4 a 9, e também no texto do Evangelho de hoje, de João capítulo 3, versículos 14 a 21. Nós queremos destacar os versículos 14 e 15, onde está escrito assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Que assim Deus, Espírito Santo, ilumine o nosso meditar nas suas palavras. Amém. Estimados, hoje a nossa mensagem tem como título: Para onde nós estamos olhando? Para onde nós temos voltado os nossos olhares nestes últimos tempos? Eu gostaria de meditar sobre este tema para saber qual tem sido o nosso foco, qual tem sido o nosso objetivo de nossa vida, para onde nós realmente temos rumado, nós temos olhado, aonde nós queremos ir, para onde queremos chegar, qual é o nosso objetivo. Você sabe que eu sou uma pessoa assim, que gosto de fazer caminhadas, e nas minhas caminhadas estava refletindo justamente sobre o tema deste culto. Nas minhas caminhadas, apenas que quando eu saio para caminhar, geralmente eu tenho já um objetivo bem fixo. Uma rota traçada em minha mente, na qual eu vou até determinado ponto na caminhada e depois retorno. Mas mesmo tendo este objetivo em mente, muitas vezes durante as minhas caminhadas, eu me pego em meio a distrações. Muitas coisas que muitas vezes me tiram, talvez assim, um pouco do objetivo, da rota da caminhada que estou fazendo. Seja por causa da bela natureza que nós temos aqui em nossa cidade, em Maquiné, que ao caminhar a gente começa a ver as belezas da criação de Deus. Mas seja também até mesmo por outras coisas que muitas vezes fazem com que a gente perca, com que eu perca o objetivo, com que eu perca o foco durante a caminhada, que é estar olhando para a estrada, para o caminho que a gente vai. Porque, mesmo que seja um caminho bonito, com várias coisas bonitas para olhar, na caminhada nós temos que manter o foco e olhar bem para onde estamos caminhando, onde estamos pisando, pois a estrada ela tem alguns percalços. Tem buracos, tem alguns animais de vez em quando que atravessam a pista rastejando, ou até mesmo animais de 8 patas, pouco grandes e peludos, que saem do meio da floresta. E por isso é necessário estar atento aonde se está pisando durante esta caminhada. O olhar não pode estar muito vago e perdido em diversas coisas. E principalmente quando caminhamos, nós não podemos olhar muito para trás. De vez em quando a gente até olha, devido a alguma coisa que talvez nos chamou a atenção, talvez um latido de um cachorro ou alguma outra coisa. Mas até mesmo vocês, na caminhada da vida de vocês, não é muito bom ficar olhando para trás. Aliás, olhar muito para trás eu acho que não é algo que não faz muito bem
Quando nós olhamos muito para trás na nossa caminhada de vida, nós esquecemos que nós temos um caminho à frente, muitas vezes, a percorrer. Esquecemos daquilo que está diante dos nossos olhos. E nós não somos museu. Quem vive de passado é museu, diz o ditado. De vez em quando, é bom olharmos para trás, mas só de relance, para relembrarmos de algumas coisas que aconteceram no passado e que talvez nós podemos mudar ou melhorar na caminhada na nossa vida aqui para frente. Então, por isso, nas caminhadas que eu faço, o importante é estar concentrado, estar olhando para a estrada para que a caminhada seja feita corretamente e eu possa atingir o meu objetivo e retornar para minha casa. Mas na caminhada da nossa vida, se nós olhamos muito para trás, nós acabamos nos perdendo. Nós acabamos saindo da estrada, saindo do caminho certo, do caminho correto. Quando olhamos muito para trás, eu não sei se é natural do ser humano, eu não sou nenhum especialista na área da mente humana, mas eu imagino que se tem uma coisa que nós gostamos de fazer, é relembrar do passado, mas geralmente quando a gente relembra coisas do passado, são coisas boas. Não é mesmo? Geralmente o ser humano, quando olha para trás, ele pensa assim saudosamente de tempos bons que não voltam mais. De coisas boas que tinham no passado e que a gente não consegue mais ter essas coisas no presente agora. E muitas vezes, essas coisas são boas, na realidade, porque nós fazemos um filtro. E só lembramos das coisas boas, mas as coisas ruins que passaram, muitas vezes nós esquecemos. E isso faz com que, muitas vezes, no caminho que temos a trilhar pela frente, a gente, olhando muito para o passado, tende a imaginar ou a querer que as coisas sejam tão boas quanto era. Mas, na realidade, muitas vezes, nem eram tão boas assim no passado. Como eu disse, eu acho que o ser humano tende a olhar e lembrar somente das coisas boas. E eu digo isso também com base no texto de hoje, do texto do Antigo Testamento, texto de Números. Falando rapidamente sobre história, porque até não é a intenção olharmos muito para trás, mas você se lembra da história do povo de Israel. O povo de Israel sofreu por cerca de 400 anos. 400 anos no Egito. 400 anos de escravidão que eles estavam passando lá. Trabalhando como escravos para um outro povo. Até que Deus então resolve libertar este povo. Ele ergue Moisés, servo, chama Moisés e diz, vai lá e liberte o povo do Egito. Eu vou te guiar neste caminho. E assim Deus manda as 10 pragas, e na 10ª e última praga, então o faraó diz, vão embora, eu não aguento mais vocês aqui. Depois de, na 10ª praga, vir o anjo da morte e sacrificar cada primogênito. E a partir daquele momento, na realidade, na 10ª praga, o povo de Israel celebra a primeira Páscoa. Mas isso é um detalhe que a gente vai falar, talvez em outros cultos, sobre a Páscoa. Mas, então o povo sai. O povo é libertado da escravidão do Egito e vai agora novamente rumo à terra que Deus havia prometido dar. A terra de Canaã. A terra prometida. E eles não deviam olhar para trás. Não deviam olhar
para o tempo que eles estavam passando ali e caminhar rapidamente para a terra que Deus havia prometido dar. Eu não sei, uma vez eu já sabia, agora eu não lembro mais exatamente, mas eu sei que do Egito até a terra prometida não era muito longe, não eram muitos dias de caminhada. Alguns meses, talvez, porque era uma caravana bem grande, né? O povo de Israel lá no Egito se tornou muito numeroso. Mas eram apenas alguns meses. Mas quanto tempo o povo de Israel acabou perambulando no deserto até chegar lá? 40 anos. 40 anos, por quê? Porque mesmo que eles tinham um traçado certo, um rumo certo, no meio do caminho, eles começaram a se desviar daquele que estava guiando eles para o caminho certo. Começaram a olhar para os lados, começaram a ver outras coisas, até mesmo adorar falsos deuses. E também começaram a reclamar. Começaram a olhar não somente para os lados, mas olhar para trás, olhar para o passado. E aí nós temos o texto de hoje que comprova isso, aonde, ali no texto de Números, no capítulo 21, diz assim: o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Ou seja, começaram a reclamar contra Deus. Olharam para trás e disseram: por que vocês tiraram a gente lá do Egito? Lá a gente tinha comida, lá a gente tinha bebida, tinha pão, tinha água. Vocês nos trouxeram aqui para esse deserto para a gente morrer de fome e de sede? Porém, como eu disse, na caminhada, ficar olhando muito para trás é perigoso. Porque, em vez deles lembrarem dos anos de escravidão, eles só lembraram que lá eles tinham comida e bebida, mas que estavam vivendo como escravos, sofrendo na mão dos egípcios. Isso eles esqueceram. Este fato eles não estavam lembrando. Apenas lembraram que tinha comida e bebida lá para eles. Mas eu pergunto, no deserto não tinha? Será que Deus deixou o seu povo morrer de fome e de sede? Sim ou não? Não. Deus, todos os dias, alimentava eles. Todos os dias caía pão, maná do céu. Vinham aves e codornizes para alimentar o povo. Ou seja, o povo de Israel, literalmente, a comida caía no prato deles. Eles não precisavam fazer nada para receber comida. E mesmo assim estavam reclamando. Tinham água também. Se vocês se lembrarem de outras passagens no Antigo Testamento, aonde Moisés vai lá e bate com o seu cajado, o seu bastão, na pedra, e da pedra sai água. Assim, Deus providenciava tanto a comida quanto a bebida para eles. Não faltava nada. Porém, eles não conseguiam olhar para frente, só olhavam para trás e começaram a reclamar. E aqui não foi talvez um episódio isolado, mas muitas e muitas vezes isso aconteceu. E por isso, os 40 anos no deserto. E vocês acham que Deus ficou alegre? Vocês acham que Deus fica alegre
contra as pessoas que, em vez de olharem as coisas boas, as bênçãos que Deus manda do céu, só sabem reclamar? Só sabem reclamar, olhar para o passado e dizer, lá aquele tempo era muito melhor. Hoje a pessoa está aqui, está bem, está com saúde, tem muitas coisas boas ao redor, mas olha para trás e diz, nossa, como lá aquele tempo era bom. Esquece das coisas difíceis que passou. Vocês acham que Deus gosta de gente que reclama? Aqui o texto não diz, mas eu acredito que Deus deve ter ficado bastante irado com o povo. Porque ele então manda serpentes venenosas que começaram a morder o povo e muitos do povo de Israel começaram a morrer devido a isso. Ou seja, Deus também deixa com que coisas ruins aconteçam com o seu povo. E nesse caso, ele mesmo mandou essas coisas para ligar o alerta do povo, que estava caminhando meio perdido, meio olhando para trás, olhando para os lados. E toma serpentes aí na tua frente, presta atenção. O que pode estar cruzando na tua frente? Presta atenção, povo de Israel. E aí, eles, atentos, agitados com aquelas cobras, logo perceberam o que tinham feito de errado. Então, Deus muitas vezes manda coisas desse tipo para nos provar, ou para melhor, para nos mostrar que nós estamos fazendo coisas erradas que não agrada a Ele. Para nos fazer a gente abrir nossos olhos. E então o povo logo chegou para Moisés e disse, nós pecamos contra Deus e contra você, Moisés. Assim muitas vezes nós também somos. Né? Fazemos algo de errado e pensamos, logo não devia ter feito isso. Pequei contra Deus. Mas não adianta somente isso. Não adianta somente reconhecer o erro, mas continuar fazendo as coisas erradas. Aí o que eles falaram para Moisés? Ora para Deus, para que Ele tire de nós as serpentes. Qual foi o pedido? Tira a serpente do meio do caminho. Ou seja, eles fizeram algo de errado, Deus mandou as serpentes para dizer, vocês estão caminhando, fazendo coisas erradas, e agora, simplesmente, não, tira. Eu reconheço que pequei, então tira. Tira as serpentes. Deus tirou as serpentes? Deus tirou as serpentes? Sim ou não? Quem é que prestou atenção na leitura? Deus não tirou as serpentes do meio do caminho. Deus falou com Moisés e disse, Moisés, tu vai fazer o seguinte, você vai fazer uma serpente abrasadora, ou seja, uma serpente de bronze, você colocará ela sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, quando olhar para a serpente, esta pessoa vai ser curada. Então Deus não tirou do meio deles as serpentes. Assim, da mesma maneira, Deus não tira de nós, ou do meio de nós, as aflições deste mundo, as dificuldades deste mundo, que elas são para a gente aprender, para a gente ter uma lição. Apenas aquilo que nos leva à morte, o pecado também não é tirado deste mundo. O pecado continua aqui. Mas Deus manda a cura para o pecado mortal. E aí então todo que olhava para a serpente lá que Moisés havia
havia colocado, este era salvo, este era curado. Isso tem diversas coisas que a gente poderia falar, mas talvez a principal delas, o próprio Jesus faz a ligação, então, no evangelho que nós lemos antes. Quando Jesus, então, está falando com Nicodemos, ele diz: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, assim como Deus mandou a cura para o povo de Israel lá no deserto, com a serpente de bronze, assim também, desta mesma maneira, o Filho do Homem vai ser levantado. Não somente numa estaca, mas numa cruz. E todo aquele que olhar com os olhos da fé para Jesus e para a sua cruz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Passará da morte para a vida. E aí vem o texto tão conhecido de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Vejam que ligação interessante. Desta mesma maneira, era necessário que Jesus fosse levantado e com a sua morte lá na cruz, ele conquistou para nós a cura para a nossa doença mortal. A cura por termos desobedecido a Deus, por sermos muitas vezes ingratos e reclamões, por não fazermos as coisas direito. E a salvação, a cura, não está dentro de nós. A cura está lá. No caso, a cruz de Jesus. A obra redentora que Jesus fez por cada um de nós. Muitas vezes a gente está perdido nos nossos olhares. Perdidos em caminhos neste mundo que não levam a lugar nenhum. Como cantamos antes no hino Olhos Perdidos, né? Olhos perdidos, procurando saídas, procurando respostas, porquês de quem busca a verdade longe da Escritura, o destino é continuar sem saber. Não perca seu tempo embarcando em viagens, em caminhos que fazem a gente andar em círculos, como fez o povo do deserto, né? 40 anos lá, andando no deserto, porque estavam fazendo coisas erradas. É em Cristo que a vida passa a ser mais segura, só Ele e sua cruz traz perdão. A resposta está perto, está próximo de nós, ao alcance. Basta olharmos com os olhos da fé, crer nele, que teremos a vida eterna. Não rejeite-os, mas creia, Cristo é a resposta, só Ele e sua cruz traz perdão. Por isso, não se percam nos olhares perguntas onde não há respostas. Olhem para onde há solução. Olhem para o caminho, a verdade e a vida e Cristo dentro do coração. Para onde vocês estão olhando? Aonde vocês têm mirado? Só há uma resposta correta, que é Cristo Jesus. E quando olhamos para Ele, nós automaticamente estamos olhando para a terra prometida. Para a terra que Deus prometeu dar a todo que nele crê, para que tenha a vida eterna. O povo de Israel que saiu do Egito e ficou lá 40 anos, por terem desobedecido a Deus, o que acabou acontecendo com eles? Eles olharam para a terra prometida, mas não entraram nela. Somente os seus descendentes, né, que não saíram
que não estavam lá no Egito é que acabaram entrando. Os mais novos, os que ainda não eram maiores de idade, e os que haviam nascido neste tempo que eles estavam no deserto foram os que então entraram na terra prometida. Mostrando que muitas vezes a gente não pode se perder. A nossa caminhada da nossa vida, ela tem que ter um objetivo certo. Um lugar para onde nós fixamos nossos olhares. A gente até vai se perder de vez em quando, assim, ou vai se distrair com algumas coisas que, infelizmente, tiram a gente do caminho certo. Mas, novamente, basta olhar para a cruz. Basta refletir na obra de Cristo, voltar-se arrependido para Deus, e Deus vai nos guiar no caminho certo, vai nos guiar rumo à salvação. Como o apóstolo Paulo diz antes, no texto de Efésios capítulo 2 que lemos, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e nossos pecados, mesmo tendo desobedecido a Deus, Deus demonstra o seu amor por nós ao enviar o seu Filho Jesus Cristo. Porque pela graça dele, que pela graça vocês são salvos. Isso não vem de dentro de nós. É dom de Deus, é algo que está fora de nós. É um presente que Deus dá gratuitamente, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não está dentro de nós. Não podemos olhar para o nosso próprio umbigo se queremos ser salvos. A salvação está na obra redentora de Jesus. Por isso, meu desejo é que vocês continuem na caminhada de vocês sempre no caminho certo. Que as distrações passem rápido, para que, quando vocês estiverem caminhando, vocês possam mirar lá no final, onde Jesus está, de braços abertos, pronto a receber todo aquele que nele crê. Como ele disse, porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Que Deus assim abençoe a todos nós, então, para continuarmos neste caminho, rumo à salvação, uma terra prometida, a vida eterna. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.